Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Todos felizes com o Senhor? Amém. Quem aqui ainda está com um gostinho na boca de conferência ainda? Amém. Estamos com a sensação de bom. Estamos com a sensação de conferência ainda. Glória a Deus, né, gente? Deus é lindo. Essas coisas maravilosas vão ter no nosso meio. E o Senhor não para de trabalhar. Bem, nós tivemos ontem a conferência, mas hoje nós temos um culto lindo de louvor e adoração, culto da família, um culto de direcionamento de Deus. E nós temos muitos outros para honra e glória no nome do nosso Senhor, porque graças a Ele nós temos a liberdade de termos cultos, de termos portas abertas para a igreja do Senhor. Nós temos tido a oportunidade de sermos ministrados pela palavra de salvação. Nós temos grandes homens e mulheres de Deus sendo usados neste tempo para conduzir o povo do Senhor à salvação que Ele tem nos concedido. Amém? E a palavra de hoje é a seguinte: ainda existe oportunidade de salvação. Vira aí para a pessoa que está do teu lado e fala isso em alto e bom som para ela. Ainda existe oportunidade de salvação. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai ministrar nos nossos corações em Gênesis capítulo 7, versículo 1 ao 4. Se você puder abrir, abre sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu preciso fazer assim, porque eu já não tinha. Cadê o óculos, né? A palavra diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que vivem. Amém. Queridos, ainda no livro de Gênesis, nós vemos que a humanidade, nos tempos de Noé, estava tão corrompida, a ponto de Deus desejar destruí-la, a ponto de Deus decidir destruí-la, de eliminá-la da face da terra. Mas o Senhor, olhando para a humanidade, encontrou um homem justo. Um homem justo. E este homem justo, o Senhor chamou, preparou, comissionou para fazer a tão conhecida arca. A arca de Noé. A arca da salvação. O Senhor olhou para Noé e viu em meio àquela geração corrupta um homem justo. Pediu para que Noé construísse a arca e assim Noé o fez. Levou cerca de 120 anos para construir a arca. Ao término, o Senhor disse assim: Noé, separa 7 pares de animais limpos, um par de animal imundo e 7 pares de aves que voam no céu.
para que eles entrem na arca e sejam preservados. E assim, queridos, Noé fez. Macho e fêmea destes animais Noé separou. E o Senhor explicou para Noé: porque Noé, daqui exatos 7 dias eu farei chover 40 dias e 40 noites sobre a face desta terra, e eu vou eliminar todos os seres que eu fiz. E queridos, Noé obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a ordenança do Senhor. Mesmo parecendo ser um velho louco, no meio de uma geração que não se importava com os princípios divinos, no meio de uma geração que olhava para ele e zombava da cara dele, no meio de uma geração incrédula, que não tinha temor a Deus, pois até então o pecado da humanidade havia se multiplicado de maneira extrema, ao ponto de que ninguém mais se importava com os princípios divinos. Por isso o Senhor enviou o tempo de calamidade. Quando o pecado do homem se multiplica a ponto de irritar a Deus, a ponto de incomodar terrivelmente a Deus, o Senhor envia o tempo da calamidade para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que quem governa a terra, que quem governa todos os seres sobre a face dela é Ele. E muitas vezes, trazendo essa história para os nossos dias, nós nos assustamos quando o Senhor anuncia o tempo da calamidade para nós. Estamos vivendo no nosso país um tempo que tem servido como um grande marco para a nossa história como brasileiros. O Senhor está dizendo para a sua igreja: ainda há tempo de salvação. Amém. Ainda há tempo de salvação. Se vocês me temerem, ouvirem a minha voz, ainda que aquele que eu tenho levantado para gerir essa salvação no meio de vocês esteja a semelhança de Noé, ainda que vocês olhem para ele e não enxerguem nele a salvação, eu tenho levantado este homem neste tempo para dizer para vocês que ainda existe um tempo para que você venha se posicionar e que você venha entrar na arca, para que você venha entrar dentro do abrigo que Deus tem te preparado para este tempo, para que você e toda a sua família seja salva. Amém? Vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Ainda há, queridos, oportunidade de salvação para nós brasileiros. A porta da arca ainda está aberta. E o Senhor está anunciando. O Senhor está nos anunciando, está dizendo: entre. Ainda que pareça loucura, ainda que vocês olhem para essa embarcação e vocês não vejam nela condições de sobrevivência, ainda que vocês olhem para ela e digam: ela não será o suficiente para abrigar eu e a minha família, ela não será o suficiente para me abrigar no dia da calamidade, para me proteger no dia da calamidade. É essa embarcação que Deus tem preparado para nós nos abrigarmos, para vivermos o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus não está naquilo que nós vemos, está naquilo que Ele tem preparado além dos nossos olhos. Existem situações que nós só vamos enxergar a salvação com os
chegou para eles. E eles estão à procura de uma arca para conseguirem sobreviver. Existem aqueles que perderam seus filhos pelo meio do caminho. Existem aqueles que perderam os seus pais pelo meio do caminho, estão sendo assolados porque professam a sua fé em Cristo Jesus, porque creem no Deus Todo-Poderoso. Estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo calados. E o Senhor está dizendo: a minha arca ainda está no meio de vocês. Aleluias, olhem para ela. Ainda que ela pareça ser um local improvável para a sua salvação, é este local improvável que eu tenho preparado para que você sobreviva, você e toda a sua família. A arca não somente está no meio de vocês para a salvação, mas as portas dela continuam abertas. E prestem atenção, daqui 7 dias. Que dia é hoje, gente? Daqui 7 dias, eu fecharei a oportunidade de você passar pela porta da arca. Daqui 7 dias, o Senhor disse a Noé: eu enviarei o tempo de calamidade. Aqueles que acreditaram e entraram na arca serão salvos. Aqueles que não acreditaram sofrerão os danos da calamidade. Olha, como igreja nós temos mais do que a responsabilidade, em primeiro lugar, de obedecermos a palavra de Deus. Tudo o que se passar desta palavra não vem do Senhor. E quando nós não acreditamos nela, e quando nós não nos posicionamos em relação a ela, nós pagamos o preço. Nós pagamos o preço. Porque o Senhor cobra. O Senhor cobra e o Senhor enxerga os justos na situação para poder enviar para eles o socorro. E o Senhor tem nos enxergado como justos. E o Senhor tem dito assim: pega tudo que você tem, pega os teus e entra nessa arca. E aproveite esta oportunidade que eu tenho te dado, igreja de salvação. Aproveite a oportunidade que eu tenho te dado de salvação, porque as águas dos céus elas vão cair. As fontes vão romper. As fontes das águas vão romper. E onde você estará? Você estará entre aqueles que creram e que foram salvos e que deram a oportunidade para que toda a sua descendência fosse salva? Ou você estará em meio àqueles que foram submersos às águas e morreram afogados devido às suas próprias escolhas? Tiveram as suas casas destruídas, os seus filhos mortos. De que lado você estará, dentro ou fora da arca? Vire para o teu irmão, pergunte para ele e para ela: de que lado você está neste dilúvio? De que lado você está? Glórias a Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque mesmo em meio a toda a decadência humana, o Senhor tem nos enviado os seus livramentos. O Senhor tem observado os seus justos e tem enviado os seus livramentos. A oração dos justos, a oração da igreja na face desta terra tem sido ouvida por Deus. E coisas piores ainda não nos aconteceram, porque existem justos aos olhos de Deus e com os joelhos dobrados diante do Pai.
senão a nossa situação seria muito pior. E nós até mesmo correríamos o risco de perdermos a nossa salvação em meio a tamanha calamidade, em meio a tamanha iniquidade estabelecida sobre a face da terra. Os olhos do Senhor, igreja, estão sobre nós. E a salvação do Senhor está à nossa disposição. E o Senhor tem nos dado oportunidade de salvação pessoal e de salvação familiar. A salvação de Deus não tem vindo só para nós. A salvação do Senhor está disponível para as nossas casas, para as nossas famílias. Mas isso depende de como nós nos posicionamos nele, de como nós nos colocamos nele, de como nós nos posicionamos como filhos, de como nós nos posicionamos como sociedade. Ela depende disso. Mas está disponível para todos nós. O Senhor, assim como fez a Noé, Ele tem nos dado a oportunidade de conservar as nossas condições de vida. Quantos aqui já passaram por situações de sobrevivência muito difíceis? Não é? Em algum ponto da nossa vida, nós conseguimos identificar que nós passamos por muitas dificuldades para conseguirmos preservar a nossa vida, para termos uma condição de vida, vou dizer que é até mesmo razoável, não é? Outros passaram por situações tão difíceis envolvendo a sua própria sobrevivência. E hoje, quando nós olhamos para nós, para as nossas casas, nossas famílias, nós podemos glorificar a Deus. Porque por mais que as situações sejam difíceis, gente, nós temos, venhamos e convenhamos, nós temos uma família, um lar, não é? Temos um emprego, temos o que vestir, o que comer. Temos a liberdade de trancarmos a nossa casa, sem ter que dividi-la, não é? Com outras pessoas. Temos a liberdade de ir e de vir. Temos a segurança debaixo da graça de Deus, das nossas famílias, dos nossos filhos. Sabemos que os dias são maus, mas todo o tempo nós nos entregamos nas mãos de Deus. Nossos esposos, as esposas, entregamos eles o tempo todo nas mãos do Senhor. Em Deus ficamos seguros. Temos a liberdade de professarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E o ato de professarmos a nossa fé produz em nós vida, produz em nós paz, produz em nós alegria. O ato de professarmos a nossa fé é um poder curador vindo da parte de Deus para nós. Porque se nós não conseguíssemos professar e manifestar e fazer com que essa fé se mova no nosso meio, o que seria de nós? Porque nós somos agentes movedores da fé. Somos agentes movedores do poder de Deus, da unção de Deus. Somos casa, morada de Deus. Onde estamos, somos a representação de Cristo. Como cristãos, somos pequenos cristos. Aonde estamos, representamos Cristo Jesus na face desta terra. É a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E nós podemos dizer que o Senhor tem nos dado condições de vivermos muito bem.
Mas Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais. Deus tem vida, Deus tem saúde, Deus tem graça, Deus tem unção superabundante para derramar sobre nós. Mas nós precisamos continuar firmados nesta fé. Precisamos continuar tendo a oportunidade de estarmos firmados e movendo esta fé no mundo espiritual no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos conseguir crescer, crescer e crescer. Porque se estamos bem até aqui, o Senhor tem muito mais preparado para nós. E como filhos de Deus nesta terra, nós desejamos e profetizamos que nós vamos viver o melhor do Senhor no nome de Cristo Jesus. Nós profetizamos que muitos se abrigarão debaixo da graça do Senhor através das nossas vidas no nome de Cristo Jesus. Profetizamos que muitos serão abraçados pela igreja do Senhor Jesus no nosso país. Profetizamos que muitos serão salvos e libertos no nome do Senhor Jesus Cristo dentro da nossa nação brasileira. Profetizamos no nome de Cristo Jesus que o avivamento será derramado sobre nós no nome do Senhor Jesus Cristo na proporção que Deus tem para a nossa igreja nesta nação. Profetizamos que nós viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós brasileiros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E o Senhor, queridos, tem derramado sobre esta terra brasileira, sobre os teus filhos aqui no Brasil, livramentos de grandes calamidades. Porque existe uma igreja. Porque existe um povo orando. Porque existe o olhar de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para tantos países que nos cercam, quantas calamidades naturais esses países têm sofrido. E povos têm sido disseminados devido a essas calamidades. E nós olhamos para o Brasil, uma terra tão extensa, e tão protegida e tão cuidada por Deus. Perigos diversos poderiam fluir de forma a destruir as pessoas do nosso meio, mas nós temos a mão do Senhor trabalhando, a mão do Senhor cuidando, a mão do Senhor amparando, a mão do Senhor ali, gerindo todas as coisas. Porque nós somos um povo abençoado por Deus. Nós somos um povo abençoado por Deus. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos declarado que Deus é o Senhor desta nação. Aleluia, Deus. Deus está nos dando oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Pois a porta da arca ainda está aberta. Amém. A porta da arca ficou aberta nos tempos de Noé, para que todos aqueles que se colocassem diante da presença de Deus, que fossem humildes diante da presença de Deus, pudessem entrar. Entraram somente os humildes e considerados justos diante de Deus. A porta da salvação está aberta para todo aquele que deseja entrar, porque Jesus é a porta. Aleluias! Ele está no nosso meio e Ele está convidando filhos e filhas para entrarem. A porta da salvação ainda está aberta, igreja, no nosso meio. Pastor, você está falando politicamente, também politicamente. Pastor, você está falando espiritualmente, também espiritualmente. A porta da arca ainda está
igreja. Vamos entrar, vamos passar por ela, vamos levar todos quantos o Senhor Jesus tem pedido para que nós venhamos levar, porque Deus deseja que eu e a minha casa seja salva no nome de Cristo Jesus, que você e a sua casa seja salva no nome de Cristo Jesus. O Senhor tem convidado você, o Senhor tem te chamado de noite, tem batido a sua porta. Quando você abre o seu aplicativo, quando você acessa o seu celular, você tem tido a oportunidade de se achegar a Cristo Jesus, diante de tantas palavras que têm sido pregadas. Quando você abre as Sagradas Escrituras e você tem um contato a mais com Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor te dá de se achegar a Ele, de passar pela porta. Quando você dobra os seus joelhos e se coloca, se consagra e jejua e ora e busca Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor tem te dado de passar pela porta, aleluia, e de ser salvo, de entrar nessa embarcação e de ser salvo no nome de Cristo Jesus. Ninguém vai poder dizer: eu não tive a oportunidade. Você só vai poder dizer: eu fiz a escolha errada. Eu não escolhi passar pela porta. Eu não acreditei nos sinais. Eu não acreditei nas palavras. Eu não acreditei nos profetas. Eu não acreditei no anúncio da palavra de Deus. É a única coisa que vai nos restar dizer, igreja. Se nós ficarmos para trás, se nós formos submergidos pelas águas, é a única coisa que nos restará dizer, porque Deus não terá mais nada a ver com isso. As consequências serão frutos das nossas escolhas. E Deus é aquele que respeita a escolha do coração do homem, por mais errada que ela esteja. Deus respeita as nossas escolhas. Então vamos ser capacitados por Deus para fazermos a escolha certa. E o Senhor tem nos capacitado através da sua palavra, através do mover do seu Espírito, que tem nos mostrado o que é certo e o que é errado. Através do seu mover, porque Ele não para de se mover no nosso meio. O Senhor tem falado com filhos e filhas, de dia e de noite, nas madrugadas, nos entremeios. O Senhor tem falado com todos. Não vamos ter desculpas, porque o poder da escolha está nas nossas mãos. E o Senhor nos diz: ainda há oportunidade de salvação. Igreja minha, a porta da arca está aberta. Daqui 7 dias ela será fechada. E as águas do dilúvio tomarão conta da face da terra. Amém? Eu peço a você que fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar pedindo a Deus que o Senhor nos olhe, nos enxergue em meio ao anúncio da calamidade como justos diante dele, como Noé foi visto como justo. Que o Senhor nos ajude a passarmos pela porta que é Cristo Jesus, a passarmos pela porta da palavra, da verdade. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Existe um caminho para a salvação. Existe uma porta aberta. Existe uma verdade sendo pregada. Aleluia. Por homens e mulheres neste tempo, que estão sendo muitas vezes considerados como loucos,
mas não são. Lembra de João Batista pregando? Parecia louco, anunciando a vida, anunciando o ministério de Cristo Jesus. Lembra? E que absolutamente tudo o que João Batista profetizou aconteceu. Lembra dos profetas no Antigo Testamento anunciando. E hoje nós vemos que tudo que foi profetizado por aqueles grandes homens e grandes mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras se cumpriu. A igreja hoje não é diferente. A palavra de Deus é viva e ela tem se cumprido. Deus tem levantado os seus profetas neste tempo. E as profecias dos céus têm se cumprido. Então, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se prepare. Se prepare. Ouça a minha voz. Atenda, pois o dia da calamidade está próximo a chegar, Simanaia. Mas ainda existe um caminho, existe uma porta, existe ainda a minha verdade sendo pregada nesses dias, aleluia. Existe salvação para você e para sua família. Existe, eu tenho olhado a muitos como justos da face desta terra e tenho preparado a salvação para eles. Eu tenho olhado para os meus filhos, se decanta a Manaia, que tem se colocado diante de mim, que tem se colocado diante de uma promessa e não tem permitido com que nada e ninguém as roube do seu coração. Eu tenho olhado para filhos deste lugar, se Manaia, se decanta a Manaia, e tenho dito: eu tenho em minhas mãos o poder de enviar o livramento, tenho o livramento nas minhas mãos, para derramar sobre os meus neste tempo, que se chama hoje, mas ouça a minha voz, atenda a minha palavra, ouça o meu Espírito, ouça os meus profetas, para que vocês vivam, para que vivam as suas casas, para que vivam as suas famílias, pois eu tenho preparado salvação para você e os teus. Olhe para os sinais, não ignore, nenhum deles, pois eu tenho aberto os tempos, sobre os meus, tenho aberto, as cortinas espirituais, para que os meus enxerguem, o que se passa no reino espiritual, aleluia, Jesus, Santo Deus de Israel. Eu tenho em minhas mãos todos os livramentos que os meus precisam para os dias de calamidade. Amém. Passamos por um tempo muito difícil. Covid-19, uma calamidade sobre a terra. E aqui estamos. Porque o sangue de Cristo Jesus nos cobriu. Amém. E para que a palavra do Senhor se cumpra, igreja, muitos outros sinais serão enviados. Por muitos outros momentos de calamidade nós passaremos. Mas para aqueles que acreditaram na voz de Deus, na sua palavra, nos seus profetas e entraram na arca, existe salvação. Amém. Existe proteção divina. Existe a mão de Deus livrando. Existe o Senhor preparando novos tempos. Existe o Senhor preparando, aleluias, um novo começo. Existe o Senhor preparando o melhor dele para nós. Amém.
Glória a Deus. Vira para o teu irmão, para a tua irmã. Diz para ele e para ela. Aproveite a oportunidade de salvação. Passe pela porta. Você e toda a sua família. E navegue pelo mar de adversidades. E chegue no lugar que o Senhor tem preparado para que você, a sua casa e a sua família viva uma nova história na minha presença. Amém? Você pode aplaudir. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, as águas do dilúvio baixaram. E o Senhor enviou Noé e toda a sua família para um lugar seguro. E o Senhor recompôs toda a terra para que eles pudessem viver bem e se multiplicar. E hoje nós estamos aqui. Amém? Deus sempre tem o melhor para nós. Deus abençoe em nome de Jesus.